Sejam bem-vindos a mais um Momento Frisson. Hoje meu convidado é o Thiago Bassetti, CEO, investidor, empreendedor serial, mestre e doutorando em administração de empresas e ciências contábeis. Nós vamos bater um papo com ele vai contar um pouco mais da história. Vem comigo. Thiago, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Frisson. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. E eu queria que você contasse um pouco da sua história. Já fiz a sua apresentação. Queria que você contasse um pouco da sua história. Bom... De empresário. De empresário, tá. Primeiro, muito grato por estar aqui. É um prazer. Poucos dias aqui em Fortaleza fui muito bem recebido. Povo acolhedor, né? Bastante. É muito legal, bastante. Muito bom. Somos simpáticos. Isso, muito. Nordeste tem essa característica, né? Tem. Povo mais acolhedor, mais simpático, né? A gente viaja pro sul, às vezes a gente percebe a diferença, mas o nordestino, acho que é por causa da praia, do sol, essa energia que sempre tem. É diferenciado. Bom, falando um pouco de mim, hoje eu tenho 43 anos, então já tenho uma historiazinha para contar, mas sempre trabalhei desde muito novo. Venho de uma família de classe média alta, só que meu pai é muito rígido com o trabalho e minha mãe com a educação. Então ela obrigava os filhos a nota, a estudar, e meu pai a trabalhar. Então nas férias a gente ia para os negócios da família trabalhar, desde muito novo. Eu, meu irmão mais velho, 12 anos já estava trabalhando. Então a gente tem essa história. E minha mãe cuidando da parte de educação, nunca deixando de estudar. Por um período muito grande, a gente tinha uma empresa que atendia 4 estados. Era Bahia, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E eu tinha um cargo de gerente comercial. Então eu rodava com os vendedores dessas regiões, rodava 8 mil quilômetros por mês de carro. Nossa! E adorava. E nessa época eu comecei a ter contato com a realidade do Brasil de quem empreende. De entender as dores de quem empreende, os pequenos comércios, nas cidades do interior. E é legal quando você conhece ao vivo, não foi alguém contando, você tá ali vivenciando realmente. Exato. E as dores eram quase unânimes, né? Fluxo de caixa, capacitar a mão de obra, um desafio. E conhecendo isso, eu sempre pensando, poxa, como é que eu posso ajudar? E sempre estudando, né? Minha mãe rígida lá e tal. Então, me formei, fiz a graduação na Universidade Federal do Estado, Espírito Santo. Depois fiz um mestrado, um doutorado em administração profissional com ênfase em finanças. E falei, pô, agora acho que chegou o momento. E até então, eu nem tinha rede social, até um ano atrás, nada. Nossa, como cresceu, hein? Não, eu pensava assim comigo, não quero aparecer, gosto da privacidade da minha família, tô junto com meus filhos. Depois eu vou contar a história dos meus filhos, como foi minha filha. E não queria aparecer, eu gostava do anonimato. E a agência de marketing de um dos nossos negócios sempre falava, pô, Thiago, você tem que aparecer, tem que falar a sua história, você tem que falar. Aí, ela, não tem um ano. Falei, tá bom, faz no Instagram pra mim. Nossa. Fizeram. Eu sei que logo no início tinha, 200 seguidores, um vídeo viralizou. Deu mais de 500 mil views. Que falando bacana. disso, das dores de quem empreende, fluxo de caixa, dinheiro, juros altos. A realidade do Brasil. Do empresário, né? Exato, a realidade de quem empreende. Aí, a gente falou, pô, e aí? Como é que a gente vai fazer com isso? Vai deixar quieto? Aí uma grande universidade entrou em contato comigo e falou, Thiago, você é quem a gente precisa. Vamos fazer uma parceria aqui no MBA para falar isso que você falou, gestão na prática. Aí eu falei, poxa vida, legal. E eu sempre tive essa vontade, esse desejo de contribuir de alguma forma. Ajudar outras pessoas, né? E eu sempre vi assim, poxa, política não é o que eu quero. Né? Política a gente sabe que no Brasil acaba tendo muitos detalhes, né? Aí eu falei, não é o que eu quero. Aí eu falei, opa, eu acho que agora encontrei um caminho para vocação, para propósito mesmo. Sim. Questão de propósito. A minha carreira profissional já estava estabilizada, então eu falei, vamos para educação. Aí eu falei com a faculdade, falei, olha, eu vou escrever o curso, o nome é Gestão na Prática, não vamos falar de teoria, e eu vou convidar pessoas do meu network para dar aula. Que bacana. Gente que também começou do zero, empreendeu e virou negócio. Aí, não, ótimo, vamos fazer. O projeto piloto era uma turma de 30 alunos para testar o modelo, né?
Para nossa surpresa, no primeiro dia vendeu as 30 vagas. Aí virou 120 alunos, o que seria 30. Aí a faculdade falou, olha, segura a venda. Vamos agora validar o produto. Vocês nunca deram aula? Vamos ver como é que vai ser. E o que aconteceu é que fui dar aula, aí quando acaba a aula, os alunos avaliam com a nota. A minha nota foi a maior dos últimos anos da faculdade. Eita, Aí entrou... responsabilidade. Não, aí começou a subir o sarrafo, né? Aí o próximo professor, que é a minha esposa, vou contar a história dela também, a nota dela foi maior do que a minha. Aí o terceiro, a mesma coisa. E assim, os alunos do curso, eles acabam mudando de vida completamente. Porque eu brinco assim que não tem duas vidas, né? Uma pessoal e uma profissional. Tudo tem sinergia, tem que andar bem. Concordo unanimemente. Não dá para estar mal no trabalho e bem em casa ou vice-versa. Um atrapalha o outro, né? E quando você consegue organizar o profissional, acaba que é muito mais fácil você organizar o lado pessoal. Sim, concordo. Então, os nossos alunos, eles mudaram de vida. É uma coisa maluca. Eu vejo que tem uma turma começando a correr porque eu corro. Você virou exemplo. Não só eu, Você vira exemplo. como todos os professores, vira exemplo. Eu vejo muito. A gente quer umas dicas, inclusive para essas pessoas que estão começando. Qual é a principal base, qual é a pavimentação que eu tenho que ter para começar a empresa? Bom, gestão não dá para fazer em cima de achismo. Fatos e dados. A gente precisa entender e conhecer de número. Vou te dar um número aqui. No Brasil, 80% das empresas fecham no terceiro ano. Só no ano passado fecharam mais de 2 milhões e 400 empresas. Então, não é porque o Brasil não é trabalhador. Nós somos trabalhadores, estamos lá de sol a sol, tem tempo para nada, mas acaba não dando certo. Por quê? Não entende gestão, não entende números, não entende o negócio. E a gente tem alguns desafios extras, como, por exemplo, a nossa carga tributária que é muito alta, o custo do dinheiro é muito alto, né? Agora a Selic quase 15%. Então, se não aprender a fazer bem feito, A conta não fecha. vai dar problema. Em algum momento vai dar problema. E estar endividado com o negócio acaba prejudicando a vida como um todo, né? E, assim, nos nossos alunos a gente tem casos de transformação de vida que, se eu contar aqui, Vamos querer saber. tem muita história boa para contar. Eu quero todas. Mas deixa eu te perguntar. Ter bons produtos e boas ideias é sinal de sustentabilidade de uma empresa? Sustentabilidade, não. Você tem que ter bons produtos. Primeiro, você tem que identificar uma dor, um problema. E você tem que atender com a solução desse problema. Isso é básico. Mas, se não entender de números, não funciona. Porque o empresário brasileiro é muito focado em faturamento. Você pode conversar com qualquer empresário. A primeira pergunta é, você fatura quanto? Resultado. Só que faturamento não é lucro. Porque, por exemplo, R$1 que você vende a mais não é R$1 de lucro. Verdade. Porque nesse R$1 tem o custo da mercadoria que você pagou para revender, tem o imposto sobre a venda, tem a comissão do vendedor, tem um possível frete para entrega. Já R$1 que você corta de custo é R$1 que sobra de fato de lucro. Verdade. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre faturamento e custos. Muitas vezes as empresas elas estão preocupadas com o que vai... Principalmente quando tem campanhas, marketing, querem cortar o marketing, mas não estão preocupados Exato. com a energia, com o combustível que está gastando, Total, com o marketing é o tempo, com primeiro a funcionário. sofrer e é o primeiro erro. Porque o marketing está intocável, porque tem que ter faturamento. Aí tem uma diferença entre preço e valor. Se você ficar refém de preço, o seu concorrente bota um centavo mais barato e vai vender, você não. Com certeza. Mas se você consegue criar valor para o seu produto, para a sua marca, você sai dessa guerra de preço e vai vender com margem de fato. E a gente trata disso tudo no nosso curso. E a gente vê isso em vários segmentos, Total. vê isso em vários exemplos. Total, e serve para qualquer negócio. Me conta como é que são as aulas hoje, como é que você está dando a mentoria, continua Exato. Vamos lá. em todo o Brasil. Já queremos trazê-lo para Fortaleza. Qual o dia que ele vem para Fortaleza? Já Porque eu está quero chegando agora. Pois eu Já quero tá saber, chegando. já vamos anunciar. Já vamos, então vamos. Então explodiu lá. Aí a gente mapeou, falando assim, tá, qual vai ser o planejamento estratégico para 2025? A gente impulsionou para o Brasil inteiro os Certo. nossos conteúdos, dos mentores, né, falando, cada um da tua área. E mapeamos 8 cidades onde tinha mais engajamento, mais clique do Quero Saber Mais. E Fortaleza foi a primeira. Fortaleza é sempre metida, Fortaleza aparece, Fortaleza quer estar sempre no topo. Valeu, cearenses, vocês são demais. Então Fortaleza foi a primeira, de maior engajamento.
E agora eu tô aqui já há 3 dias vendo em loco que realmente, né, o empresário daqui, ele tem sede de inovar, de querer crescer, e isso é muito importante. Tem como fazer um cross, mesmo você sendo de fora, com muitos empresários locais. Total, total. E até então, se você quisesse se capacitar na Série A, que a gente fala, no alto Certo. nível, teria que ir a São Paulo. Certo. E pagar muito dinheiro por um final de semana de uma imersão. Sim. A minha visão de imersão é que o conteúdo é muito bom, os caras são feras, porém com 2 semanas você não vai lembrar o que foi dito, porque é muita informação para pouco tempo. Sim. Já no nosso caso da gestão na prática, não. Fica 6 meses, pega na mão do empresário e ensina o passo a passo do que fazer e acompanha. A gente traça um planejamento estratégico da empresa, de quem está lá, e fazemos o acompanhamento disso. Então, de fato, dá a ferramenta e resultado. ensina a utilizar. O resultado é muito diferente. Porque o acompanhamento, eu acho que quando você começa o próprio curso, dando curso na prática, Sim. é totalmente diferente da teoria. Então, eu digo que eu fiz faculdade, fiz alguns cursos, mas eu aprendi muito na prática. Total. E eu digo, eu não sou jornalista, mas eu entendo passo a passo. Tem sangue de jornalista passando por mim, mas o lado vendedora. E Sim. o lado jornalista foi mais vivendo e conhecendo realmente como funciona. Não, total. Eu, por exemplo, tenho no meu currículo doutorado lá, um especialista em finanças, mas o que eu aprendi, 90% é da vivência. Óbvio, Mas precisava do diploma para óbvio que o validar, meu título valida e abre portas. Isso. Sou mais ouvido. Né? Mas a vivência é o que de fato mudou. A parte acadêmica deu a lapidada que precisa para chegar nos resultados. Mas hoje a gente vê no mercado ou imersão, que está na moda, ou academia tradicional com curso muito longo. Ninguém está com saco para ficar lá 1, 2 anos fazendo aquilo e muita teoria, né? Quando a gente chega com esse viés prático, resolve o problema. Minha aula, por exemplo, de finanças, eu pego as empresas de quem está lá, a gente pega um extrato bancário da empresa, Radjanga. importa para dentro de um sistema, eu crio um login e senha para cada aluno, ali eu ensino a classificar cada conta e no final já vai sair um DRE, com demonstrativo de resultado, para saber se a empresa dá lucro ou não e aonde está o problema. Se é no preço, na margem, no controle de custos. Nós não saímos encantados. A maioria nunca viu aquilo. Gestão profissional. Isso funciona para uma cafeteria como Para grande empresa. uma grande empresa. Os conceitos são os mesmos, só muda a escala. Quando você vai lançar, eu recentemente lancei uma marca própria de beleza. E na hora de lançar, nós temos esse cuidado. Eu não sou formada em finanças, mas até por aprender dentro do grupo. Quanto custa o produto? Espera aí, Sim. quais são os custos do produto? Total. E aí coloca a embalagem, coloca o imposto, coloca o frete, coloca tudo, porque tudo realmente faz parte da conta. Tudo. E assim, obviamente que minha área é de finanças, eu acabo puxando para o lado de finanças, mas o curso é bem completo. No caso da tua empresa, por exemplo, a gente tem o Rogério Salume, que ele fundou a Wine, que é um dos maiores e-commerces de vinho do mundo. Então, um cara que entende de branding, de pegar uma marca do nada e criar valor para ela, como ninguém. E ele não vem aqui para contar a vitória, só o sucesso, não. Ele conta o passo a passo do que fez, quando tinha que crescer e não tinha o dinheiro, como levantou, como blindou a imagem da empresa. E na parte de oratória, vocês têm alguém? Temos o El Professor da Oratória. Que legal, Ele quero é de fazer. São Paulo, o Instagram dele é bombado, tem mais de 2 milhões de seguidores. Produção, já passa a seguir, Já porque pode nós seguir. temos que estar acompanhando todos esses movimentos. Eu Total. gosto muito de oratória. E tem uma novidade, tá? Que inclusive o grupo faz parte dessa novidade. Que ontem que eu estava aqui em reunião, no final da reunião eu tinha que fazer um call com São Paulo. Aí até usei as instalações de vocês para fazer. Onde, não sei se você conhece, um Instagram chamado Resiliência Humana. Sim. 13 milhões de seguidores. Sim, inclusive eu Lamoche. posto algumas, sim. Então a Mochi vai estar em Fortaleza dando aula com a gente. Nossa, Fechamos olha, a eu quero parceria saber de ontem. tudo. Produção, vai agilizando a data, já bloqueia minha agenda. Exato. Espero que não seja um período que eu esteja de férias com meus filhos. Aham. Mas vamos falar agora de algo em comum. Tem algumas orientações aqui que eu queria aprender mais com você. Mas nós temos algumas coisas em comum que a gente descobriu no bate-papo antes. Aham. Você é maratonista. Sou. E você dedicou a sua maratona depois do nascimento da sua filha. Conta exatamente como foi esse start. Na verdade, eu virei maratonista por ela. Maria Helena. Maria Helena, é. Maria Helena é uma criança de 3 anos e meio, que Isso. nasceu com trissomia 21. Isso. Aham. Bom, é a nossa primeira filha. E logo no primeiro, acho que com 2 semanas, não sei, tem um exame que faz... que a gente Transnucência. Transnucência no carro, isso. E ali a gente já viu. Aí a primeira reação é, esse médico é maluco, vamos fazer em outro lugar. Aí fomos para São Paulo fazer e tal.
Aí confirmou, né? O diagnóstico, a gente falou, poxa. Só que a primeira reação é aquela assim, o que eu fiz pra merecer isso? Porque eu tô sendo castigado. Eu não sei se com você foi parecido. Nossa primeira reação foi essa. Não. Primeiro filho, poxa, o que houve? Aí fomos fazer mapeamento genético fora do país, olhamos tudo e não tinha nada na gente para acontecer aquilo. Foi na probabilidade de 1 para 800. Aí eu falei com minha esposa, olha, isso quer dizer alguma coisa. Isso eu acho que não é um castigo, não. Aí tá a gravidez, assim, muito dura, em cada exame é um desafio, esperando para ver se vai desenvolver corretamente, né? Tem a questão de cardiopatia, tem, né, as características, e a gente acompanhando de perto aquilo. E eu falei comigo mesmo, falei, poxa, vou fazer uma promessa, porque se ela nascer bem, eu vou cumprir essa promessa. E a promessa era correr uma maratona, e até então eu não corria 500 metros. Eu jogava tênis, mas sedentário. Vou correr uma maratona. Aí a Maria Helena nasceu, tudo bem. Não teve cardiopatia? Não teve cardiopatia, passou o primeiro mês tranquilo. Aí eu falei, puxa, agora tem que pagar minha promessa. Aí comecei a treinar e me inscrevi para a primeira maratona. Só que um mês antes da maratona, eu lesionei os 2 joelhos. Eita! Aí eu falei, não, promessa eu tenho que pagar. Fui um amigo ortopedista e ele me disse, Thiago, seguinte, você vai conseguir treinar para outra maratona? Eu falei, nem a pau. Aí ele falou, então tá, vamos fazer a infiltração no seu joelho e você vai de 1 em 1 hora durante a prova tomar um anti-inflamatório. Você vai conseguir completar. Depois a gente cuida dos joelhos. Eu sei que no quilômetro 38 eu tive uma cãibra. Mas o 38 é um dos mais complicados, tá? Vou já começar aqui a falar também. E travou tudo. E eu só lembrava dela no final. Ai, meu Deus. Não tem que chegar. Aí fui, completei a prova. E quando eu cheguei no final, para minha surpresa, quando completa uma prova, você sabe, não pode, família não pode entrar, né? Na área reservada. A prova grande. A minha esposa conseguiu entrar com minha filha. Aí eu falo até emoção, né? Não dá. Quando ela entrou, eu peguei minha filha no colo. Ai, meu Deus. Eu tenho até um vídeo, quando eu mostro, não vai chorar. Eu peguei minha filha no colo, ela me abraçou. E quando eu olhei em volta, todo mundo chorando em volta. Ai, meu Deus, eu tô assim, arrepiada, olha só. Eu nunca tive na vida uma sensação tão prazerosa. E hoje a Maria Helena pra gente... Desculpa, tá aqui, isso aí é... Vida real. É, vida real. A Maria Helena pra gente, a gente entende como um presente de Deus que veio pra tornar a gente pessoas melhores. E a nossa vida, de fato, mudou completamente. Círculo de amizade, hábitos, gosto... A rotina muda por causa dos tratamentos que precisa. Sim, né? E tem todos os tratamentos e terapias envolvidas. Mas a gente passa a comemorar cada pequena vitória com um valor, um significado, que até então a gente não dava esse valor, né? E é uma coisa louca. Aí a Maria Helena, assim, ela só nos surpreende. Supera cada dia. Não, surpresas. Ela é loucura. Ela andou com 1 ano e pouquinho. Ela tem 3 anos e pouco, ela já fala. Ai, que fofa. Ela frequenta a escola normal com as amiguinhas. Inclusive, minha esposa ligou ontem, que eu até era reunião da escola, não pude estar, que eu gosto de estar. Mas, mais uma vez, 100% acompanhando todo mundo. Que mágico. E ela, serviu para unir mais a família. Com certeza. Serviu pra gente enxergar mais valor nas coisas. Que a gente tem que ver o que de fato tem valor, que é importante. É algo que Deus fez. E eu engravidei aos 41. Meu marido não tinha filho, então nós casamos. Aí o sonho dele era ter filho. Eu falei, Flávio, vamos engravidar? Ele, não, sua vida é muito corrida, você trabalha muito. Segue com os meninos, eu já tinha 2 filhos. E ele tava meio assim. Eu falei, quem engravida é a mulher. Você quer ou não quer? Aí ficou naquela dúvida, eu vou engravidar. Tava no período da pandemia. Preparei tudo já. Seu terceiro, né? Seria o terceiro. E aí eu fazia um tratamento de rim, só para encurtar. E eu não poderia tomar qualquer... Se eu engravidasse, eu teria que tomar um remédio compatível à gravidez. Aí eu reuni o meu infectologista, o psiquiatra, vários médicos. E eu lembro que o psiquiatra olhou para mim e disse, mulher, tu não vai engravidar não, faz logo uma fertilização. Eu digo, valha como o senhor não tem fé. Não, eu vou tentar. Se não der certo, em dezembro a gente conversa. E aí, quando eu liberei, com 40 dias, eu estava grávida.
Liberei, assim, foi Rapidinho. bênção de Deus. Aham. Na primeira ultrassom, eu descobri, na hora da translucência no cal, foi no mesmo caso a minha da deu uma gente. alteração de 2,7, que Não é tão alto assim, né? é mínima. Que Acho que é 4, né? Que é o... tem que dar... na verdade, o mínimo é 2,5. Aham. A minha deu 2,6. Aí o doutor não quis me dar o laudo, pediu para procurar um outro médico. Aham. E aí, quando eu fui no outro médico, ele disse, ó, você tem a probabilidade de ter uma criança com síndrome de Down. Meu mundo acabou. Eu não sabia para onde ir, mas em nenhum momento eu pensei ruim, eu pensei que fosse castigo. Uhum. E eu venho de uma família muito católica. Sim. Então, eu tentava entender qual seria a minha missão. Mas passei 6 meses sofrendo. E eu tenho uma história muito linda de testemunho, porque todas as velas, quando eu ia rezar, eu mesma, triste, eu rezava para Nossa Senhora e as velas, o pavio da vela se transformava em flor. Eu tenho algumas velas que se transformaram em Nossa Senhora. Olha. E eu tenho uma Nossa Senhora grávida ainda hoje, que a vela derreteu e transformou. E o meu irmão, que ele mora em Portugal, ele uma vez disse assim, minha irmã, não sofra. O Miguel não é especial. Especial são vocês. Você não é culpada, você não está pagando. A criança vem para trazer bênçãos. E aí nós entendemos dessa forma, mas até o dia do Miguel nascer, eu dizia que não queria conhecê-lo. Aí, pela minha idade, eu acabei tendo o Miguel prematuro. Quando o Miguel foi nascer, todos os médicos preocupados comigo, ó, ele vai ficar na UTI porque ele é prematuro. Se eu lhe disser que quando o Miguel Neto nasceu, ele passou 2 horas na incubadora, foi pro quarto, mamou, não teve cardiopatia, eu só pedia saúde. E o Miguel tem saúde. Então, assim, nós pais, quando temos essa notícia, muitas vezes a gente se apavora. Por que eu tô pagando? Por que isso? Não. São bênçãos. Muito. E cada dia eu me surpreendo com o aprendizado. Tá até no meu Instagram hoje uma foto, eu fazendo um vídeo chamada com ela hoje de manhã, antes dela ir pra escola. Que ela tá eu morrendo vou de ver. saudade. Aí tá lá, eu postei. Aí, E o Miguel... a carinha dela é demais, Sim, eu né? entendo exatamente o que você passou. Aham. E são esses desafios. E com uma vida tão atribulada que você tem de trabalho, Sim. de família. Você tem 2 filhos. Você tem 3 filhos? 2. 2 filhos. Quero só mais 2. Quero muito filho não, só 4, tá? É sério? Opa. Ai, tá fácil. Muita gente ruim no mundo, vou botar gente boa aí, né? Gente, como tu é corajoso, viu? Opa! Virei fã, ó, virei fã. Não, e agora, você conhece o Em Busca da Verdade, de São Paulo? Não, Do Gabriel Kanner e do Guilherme? não. Depois procura na internet, é bem bacana. Eles são bem católicos também. Na verdade, é um curso de filosofia que a gente busca restaurar tudo o período clássico dos filósofos para trazer todos os ensinamentos de bom daquele período para os dias atuais que, né, a gente está vendo que, não sei, mas vou falar, o progressismo está passando um pouquinho do limite. Sim. Então a gente precisa dar uma equilibrada nisso. E lá é um grupo de empresários, todos bem-sucedidos. Para estar lá tem que ter indicação, não é qualquer um que pode fazer isso. E a gente falou justamente disso. Aí no final semana passada, acabou a aula, o Gabriel chamou o Thiago, conta pra galera o seu testemunho aqui. Eu falei, pô, não vou contar aqui, eu vou chorar aqui. Não, conta. Aí tava eu e minha esposa, a gente contou, aí foi engraçado. Quando eu acabei de contar, tava os 40 empresários, todo mundo chorando, querendo dar um abraço na gente. Não, eu falei, não, gente, a gente não tá sofrendo não, pelo contrário, nosso choro é de alegria e de gratidão pela a oportunidade de poder conviver com a Maria Helena. Da gente se tornar pessoas melhores e a nossa vida, desde então, as coisas vêm acontecendo numa velocidade. A própria NBS, por exemplo, está acontecendo numa velocidade que, para pessoas que não conhecem a nossa história, Sim. vai achar, não pode crescer tão rápido assim, né? Porque hoje pessoas referências no Brasil inteiro estão nos procurando para estar junto Que legal. do projeto. Já Inclusive viu o time de professores aí, você vai ver, poxa. Inclusive eu já quero me aproximar. Exato. Mas deixa eu te falar, eu Mas sempre é um tive pouco um da história. sonho de ter 3 filhos. Aham. E tive o Miguel. E coisas de Deus. Em final de 2023, eu perdi uma filha de 19 anos. Ela teve uma hepatite fulminante. E eu digo que eu sou uma mãe hoje super consolada. Nossa Senhora me acolheu mais uma vez. Deus realmente teve aquele cuidado. Então eu falo hoje da morte da Sofia como uma missão de vida que eu tive. Eu aprendi que a gente tem que dividir o que nós temos. Sofia precisou de fazer o transplante. Ela conseguiu o rim, ou ela conseguiu o fígado. Aham. E nas próximas 48 horas, que era o mais crítico, Aham. era muita amônia e foi pro cérebro, ela teve a morte cerebral. Mas eu pedi muito a Deus, Senhor, ela tá nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. É. E 2 dias antes, uma amiga minha me falou, Gaida, a Sofia vive. A Sofia tá curada.
No meu entendimento humano, ela ia para casa comigo. Sim. E depois que ela passou, depois da passagem dela, eu entendi que Deus curou e Deus escolheu. Sim. E muitas vezes eu tô dando testemunho, as pessoas choram e ficam assim meio tristes pelo que aconteceu. Foi uma notícia que saiu inclusive nos Estados Unidos. Foi uma notícia que viralizou. Todos os jornais deram a morte da Sofia. E eu sou uma mãe enlutada, mas eu sou uma mãe super confortada. Fui consolada por Nossa Senhora. Então, às vezes, a gente perde um filho para ter outros propósitos. Sim. E hoje eu faço campanha de doação de órgãos. Eu faço campanha da inclusão por causa do Miguel Neto. Então, nós que temos uma condição diferenciada, conseguimos os tratamentos, conseguimos outras coisas. Mas eu vejo muito o lado carente, que muitas vezes não tem. Total. E aí, eu quero saber como é que tu consegue administrar esse tempo. Olha, de viagens, de tanto trabalho. Assim, minha agenda é puxada, né? Os meus alunos falam, caramba, mas como? Primeiro, você tem que encontrar prazer em tudo que você faz. Parece um discurso bonitinho e tal, mas não, é isso. Como eu falei, a vida é uma só. Você tem que ter propósito e agarrar aquilo como oportunidade. Eu falo que eu pedi chuva para Deus. E tô colhendo tempestade, boa. E tá tudo bem. Gente, será que é isso? É isso. Eu pedi chuva, eu tô colhendo tempestade também. É isso, cuidado. Esse eu recebo, viu? Ó, pra quem tem fé e acredita, cuidado com o que pede. Não, isso eu sei. Porque pode demorar, mas ele vai te atender. Então é isso. Confirmou meu coração. Agora várias coisas se encaixaram. Não, é loucura, né? Brincando com os meninos aqui, não para. E a maratona veio pra me ajudar com isso. Como é que as coisas encaixam, né? Meu pai até brinca, você só aguenta por causa da maratona. Porque eu cuido do físico, tô sempre competindo, então tem que estar sempre... Ó, aqui em Fortaleza, eu tô aqui há 3 dias, já corri 2 noites, já conheço o calçadão inteiro, o Yacht Club lá no final. Mas você sabe que tem uma pesquisa que os grandes CEOs das grandes empresas... Comentei há pouco o dia. Eles são atletas. Isso eu já sabia realmente. Eu não conheço uma pessoa com menos de 50 anos, muito bem sucedida profissionalmente, que não faça um esporte de endurance. Perfeito. Ou uma maratona, ou um triatlo, ou alguma coisa. Verdade. Obviamente que a outra geração, anterior à minha, ainda tem e tá tudo bem. Mas a nova safra aí de CEOs e gente que tá prosperando e crescendo, porque não é só a parte física, é a parte mental. Com certeza. Né? Uma maratona, na verdade, você tá travando uma luta interna. Consigo mesmo. Eu não tô competindo com o keniano que vai fazer a prova em 2 horas, é comigo. Eu, em cada prova, ser um pouco melhor. A disciplina. Exato. E eu não sei como é com o teu marido, mas eu sempre, no 2º quilômetro, eu acho que eu tô com os 2 joelhos estourados, a cabeça já não funciona bem, aí começa a luta ali. Aí quando chega no 10º, tá tudo bem. É verdade. E o 38 sempre é o cruel. Ele treina com a equipe do Marcos Paulo, Marcos Paulo Reis. Então, o Marcos Paulo fica sempre no 38, que é onde as pessoas querem desistir. E é engraçado que sempre eles falam que o 38 é um dos mais difíceis, mas ainda falta um pouquinho de chão. Essa prova de Berlim, eu cometi um erro grave. Eu sempre levo minha família. Então, o Thiaguinho nasceu com 3 meses, ele estava lá em Londres comigo, correndo maratona. Sempre levo. A gente só anda em bando, a gente brinca só anda em bando. Aí, eu falei com a Ju, minha esposa, falei, olha, no quilômetro 40... você arruma um lugar do lado direito, que eu quero ver vocês na reta final. E eu tava fazendo o meu melhor tempo da vida, voando. Aí tem até o vídeo, depois eu te mando pra você do quilômetro 40 lá que eu parei, meus 2 filhos, aí parei, dei um abraço nos dois, assim, foi lindo. E na hora tinha um fotógrafo profissional do lado, nada combinado, que o cara viu a movimentação, viu as crianças e começou a filmar a minha chegada abraçando e tal. Que legal. Foi lindo, mas... quando eu fui retomar, cadê as pernas? Não pode parar. Não pode parar. Aí, tipo, os 2 quilômetros faltavam, foi... Mas foi uma vitória, porque o Flávio sempre diz, Gaíra, esteja lá na maratona, na de Berlim eu acostumei mal, encontrei com ele 3 vezes, eu sou bastante gasguita. Quando eu encontrei o Flávio passando, ele colocou a blusa que destaca, aí eu, Flávio! Aí ele quer que eu vá em todas, só que na última tava tão frio, que eu falei, não vai acordar não. Não, eu vou lá pro final. Aí realmente ele ia passar por mim 3 vezes. Seria super fácil pra eu poder acompanhar. Sim. Mas aí o frio não deixou, não. Eu disse, não, vou dormir um pouquinho. Depois lá no final eu encontro com ele. E gritei, feito louca. Mas é aquele espaço VIP que a gente às vezes não tem acesso. Mas em breve ele já me deu todas as instruções. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu tá imaginando fazer esse cross com os players daqui de Fortaleza? Bom, na verdade eu já cheguei muito bem representado pelo grupo aqui, né? O Edson já abriu as portas pra gente. Hoje, inclusive, de manhã, a gente teve um café da manhã
com um grupo de empresários do Sim. setor imobiliário, onde no final, com o Ricardo, eu tive a Sim. oportunidade de falar. E o que eu falo é o que todo mundo precisa ouvir, gente. Certíssimo. Que bom Não termos é? pessoas É o que todo- verdadeiras. Exato. É o que precisa ouvir, tanto da parte de vida quanto da parte profissional. A gente vê muitos empresários que trabalham demais, sobrecarregados, não tem tempo para a família e giram um dinheiro absurdo, mas não vê e não consegue viver. É questão de controle, processo, gestão profissional. Verdade. E para qualquer tamanho de empresa. Hoje eu dou consultoria também, tenho uma empresa de consultoria grande, que a gente dá consultoria desde pequenas empresas a gigantes. E a realidade é a mesma. É a mesma. É controles e processos, só muda o volume de informação. Sim. Mas o processo é o mesmo. Entendeu? Então, aí eu te respondo aquela outra pergunta. Como eu não vou fazer isso com prazer? É verdade, eu amo o que eu faço. Muitas vezes eu sou até cobrada pelos filhos, Aham. pelos 2 filhos. Eu tenho o Vitor e tenho o Miguel. Aham. Pelo marido. E eu digo, gente, eu tô trabalhando e tento realmente. Agora, mas assim, é algo que eu amo o que eu faço. E aí já estava cheia de muitas coisas e eu falei, não, a Frisson, meu site, vai ganhar uma revista agora. Então, em breve eu estou lançando uma revista. Opa, que Vamos bom. lançar uma revista. São 15 anos de Frisson. Aham. E aí eu disse assim, aí alguém perguntou, Gaida, como é que tu tem tempo para fazer? Eu disse, eu não tenho tempo. Mas a gente ajusta e vai. Às vezes eu desisto, às vezes eu durmo um pouquinho menos e trabalho Ó, mais. Lá quando eu posto, eu corro na hora que dá, né? Então eu corro tipo 11 horas da noite, um horário maluco. Aí eu sempre posto e boto lá. Não existe não ter tempo. Não existe a questão de prioridade. É prioridade. Tudo é prioridade, Obviamente Thiago. não dá para abraçar o mundo. Mas você tem que definir o que é prioridade na sua vida. Para Então os tem os pilares, né? Saúde Era é isso que eu ia perguntar agora, Então, quais são os desculpa. pilares. É. Era isso que eu ia perguntar. Então, você tem que definir o que é pilar na sua vida. Primeira coisa, família. Se você não tiver uma família estabilizada, né, tente ter. Porque isso vai te dar energia e garra para correr atrás do resto inteiro. Segundo pilar, você tem que ter saúde. Sem saúde a gente não chega a lugar nenhum. Obviamente que tem os infortúnios da vida que não dá para prever. Mas a gente fazendo a nossa parte reduz a possibilidade de acontecer alguma coisa. Sim, com certeza. Né? E o terceiro, trabalho. Tem que encontrar prazer no que você faz. E não é discurso, não, bonitinho, tudo bem, tá tendo sucesso, é fácil. Não. Se eu for contar a história trágica também que todo empresário passa, né? Eu tenho várias histórias para contar aqui também que a vida não foi só flores. Eu tive que já fechar a empresa com 15 dias por perder um contrato, demitir todo mundo. A turma que frequentava a minha casa, fui fazer rescisão e eram os caras que me botaram depois da justiça. Então, assim... As pessoas acham que quando vê o sucesso só são flores, né? Exato, né? Aquela história do iceberg, né? Ele é gigante por baixo, a ponta que tá Exato. aparecendo ali, né? Exato. Isso agora tem que ter equilíbrio. Eu comecei muito cedo trabalhando aqui na empresa com meu Aham, pai. sim. E tive a oportunidade de conhecer empresários de vários segmentos. Aham. E todos, quando eu ia negociar, eu gostava de saber da história antes. Aham. E muitos deles, Dona Luísa, um exemplo que eu posso dar, que é conhecida, Luísa Trajano, Aham. ela dorme muito pouco. Sim. E ela tá ali, Mas aproveita a acostumou, né? família. Já adaptou ao formato. E aí eu digo assim, gente, é questão de prioridade. A gente tem que dar foco. E se ela era a persona da empresa, ela tinha que uma responsabilidade muito maior, Muito maior. que é o que a gente muitas Ele vezes tá cada dia mais personificado, não né? se via isso. Aham. Eu comecei trabalhando em São Paulo, a TV Cidade era sempre o nome da Gaída. E aí a gente trabalhava Aham. buscando, e eu tinha um critério meu. Eu trabalhava e não podia ser identificada como filha do meu pai. Eu ganhei prêmios na Record Aham. antes dessa descoberta. Legal. Então eu disse, gente, que bacana. Não é só por ser mulher, não é só por ser filha dele. Sim. É por ter o aprendizado e ter a competência de ter aprendido e tá onde eu estou. A minha esposa tem uma história parecida. Você vai gostar de É, conhecer ela. eu quero, inclusive, conhecer mas ela na faculdade. Ela dá aula de quê? No MBA? No MBA, ela dá aula de planejamento estratégico. Ela foi a família de industriais e ela foi estudar em São Paulo e não quis voltar. Então ela foi trainee do Pão de Açúcar, 20 mil candidatos para 10 vagas. Nossa. É um crâniozinho. Aí, sou suspeito de falar, mas ela é fera. E ela trabalhava com a Billy Diniz, então olha a escola. E depois ela foi para Ambev, em São Paulo. Ela, com 20 e poucos anos, ela capitaneou um projeto de abertura de 300 franquias em um ano. Nossa. E comunidade de São Paulo, ela entrando em comunidade carente, fazendo e acontecendo. E tá comigo nesse projeto, a gente toca junto. Que legal. E a nota dela que foi maior do que a minha.
Parabéns explicado, pra ela, né? Mas as mulheres, né, ó. Mas, Era uma Thiago, mulher de fibra. eu acho que a gente tem muitas coisas pra falar, mas eu sei que você vai embora hoje. Vou daqui a pouco. Quando é que você volta? Eu acho que é na última semana de junho ou 1ª de julho. A gente tá definindo data ainda, porque estamos lançando... Afasta mais pra julho, que aí eu já vou estar aqui. Quero realmente fazer parte desse movimento. Legal. Capacitação, experiência, conhecimento, nunca é demais. E ajuda a transformar vidas, né? E se eu A puder... gente vira fator multiplicador. Com certeza. Não é? Você Com vai, certeza. na verdade, a gente pode contribuir, no caso de compilar todo o conhecimento, já tem, e ajudar a traçar junto um caminho de multiplicar isso. Eu tenho uma lenda comigo que não sai de casa se você não tiver uma conexão nova para poder fazer. Porque isso vai multiplicando. Total. Então, as conexões elas vão acontecendo e você vai conhecendo mais pessoas e vai realmente entendendo o seu propósito de vida. Total. Então, eu agradeço muito pela sua Opa. vinda aqui no nosso estúdio. E vamos causar muito frisson. E quando tiver o curso, no próximo, eu tô lá. Tamo junto. Estamos juntos. O grupo, Gaída vai estar unida, ó. Isso, e essa turma toda, são 11 mentores reconhecidos nacionalmente, estarão aqui em Fortaleza, presencialmente, não é online. Que bacana. Estarão aqui. Vou reservar a agenda e quero conhecer a Maria Helena como seu filho. Na minha aula, virão com certeza. Que bacana. O Miguel participa. O Miguel participa de muitas coisas que eu faço. Quando eu vou para algum canto, e o Miguel virou... Minha filha era influencer. Então, a Sofia postava muito o Miguel Neto. Então, o Miguel acabou sendo super conhecido aqui. E ele... E eu levo eles pros cantos porque ele é exibido, ele é feliz o tempo todo. Não é só nas redes sociais. Então, se ele encontrar aqui, Miguel fala com o tio. Ele fala, beija, abraça. Ele já é assim, ultra simpático. Mas eu quero conhecer a Maria Helena para apresentar o Miguel Neto e a gente poder construir caminhos juntos até de experiência. Tem muita coisa da síndrome de Down que eu não sei, que eu gostaria de conhecer. São tratamentos, tem várias coisas que estão... Você leva no Zan? Não, eu não levei no Zan. Não. Eu levei em outros médicos. Tem muitos bons, né? E as terapias que a gente faz aqui, a última terapia que ele fez, ele está indo para o 4º módulo do Thera, que é um tratamento específico para crianças com paralisia cerebral, mas que está tendo um resultado muito grande com síndrome de Down. E eu tô apaixonada pelo resultado. Não, legal. E aí, às vezes, um amigo vem e fala de alguma coisa... Mas em off aqui, a gente vai trocar várias figurinhas aqui em relação a isso. Não, eu quero saber, porque... A gente leva mensalmente. E o resultado é sensacional. Muito bom. Pois fica o convite para virmos outras vezes falar sobre a experiência. Vou trazer a Juliana aqui. Queremos. Em julho já estaremos juntas aqui. Vou trazer a Juliana aqui. E faço o convite agora para os nossos seguidores, telespectadores, internautas. Bom, gente, eu acho que está chegando a Fortaleza uma grande oportunidade nós nos tornarmos pessoas melhores. Como eu disse, a vida é uma só, tanto o profissional quanto o pessoal. E a gente entende que o brasileiro é muito trabalhador, mas precisa, às vezes, de uma orientação técnica para conseguir juntar toda essa vontade de trabalhar com a parte técnica e conseguir mudar de vida, subir de nível. E a vida profissional prosperando, isso volta para a vida pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Vou colocar seu Instagram, já pegamos vários vídeos aqui, ilustramos a nossa entrevista. Legal. E seja bem-vindo, conte conosco e eu quero lançar todas as novidades na Frisson. Tamo junto. Obrigada, Thiago. Valeu.